Tem gente que ri da tragédia, mas é para chorar. O Carlo Ancelotti tem todo o motivo do mundo de não cumprir o suposto acordo verbal que tinha com o Edinaldo Rodrigues. Ora, se o acordo era verbal e se ele existia, já são duas questões. Mas a principal razão é que o Edinaldo Rodrigues hoje nem presidente da CBF é, e o Real Madrid, encantado com o trabalho de Carlo Ancelotti, convidou-o a permanecer por mais 2 anos. O Ancelotti tem toda a razão de ficar no Real Madrid. Renuncia a ser um técnico de Copa do Mundo, e daí? O único técnico da história a ganhar 5 principais ligas da Europa e também o técnico recordista de Champions League. Não é pouca coisa. Pouca coisa que o Brasil tem hoje. Brasil, mostra a tua cara, eu quero ver quem paga pra gente ficar assim. Em 1 ano, Edinaldo Rodrigues conseguiu ter 2 técnicos interinos e um técnico que ele achou que estava contratado e não estava. O Brasil passa vergonha no noticiário internacional. Definiu, acho que perfeitamente. Poucas palavras, o PVC foi cirúrgico. Você joga na lama a imagem da seleção brasileira, da CBF, e é vergonha. Nesse momento, o Brasil está passando vergonha. O Andrade, que a gente lembrou e citou o tweet dele no começo do programa, mora em Portugal, já tem um pouco desse termômetro de como a Europa está enxergando toda essa situação. Igor, antes de te liberar, fique à vontade para dar as últimas informações, meu amigo. As últimas informações dão conta dessa incerteza, né, sobre até o projeto de seleção ainda nesse momento de costura política dos candidatos que estão por vir. É muito importante a gente se atentar a isso, a esses movimentos, porque hoje, sensação, né, pelo que a gente conversa nos bastidores, é de uma viabilidade maior da candidatura do Flávio Sveiter uma barra menor, Gustavo Feijó, mas com o Flávio sendo cabeça da chapa, e a outra concorrência do Reinaldo Carneiro Baixo, que luta para conseguir numericamente as federações que viabilizam a candidatura. É sempre bom a gente lembrar esse aspecto eleitoral, jurídico da CBF aí. Você precisa de 8 federações e 5 clubes no mínimo, assinadinhos lá, bonitinho, não é acordo verbal, assinadinho, bonitinho, que essas figuras vão te apoiar na eleição, e aí você inscreve a chapa na eleição da CBF, que ainda não foi convocada. A gente sempre, é importante ressaltar, que precisa que a FIFA, nesse caso, e a Conmebol venham aqui, pelo que foi noticiado e pelo que foi escrito na carta entregue à CBF, e a FIFA e a Conmebol virão aqui na semana do dia 8 de janeiro. Então, a eleição vai ser marcada a partir de então, pelo que a gente está conversando com quem está de forma interina na CBF. E aí, a partir de então, quem é candidato registra a sua chapa com essas 8 federações e 5 clubes. Hoje, um cenário mais favorável para o Flávio Sveiter, pelo que a gente conversa e apura, enfim. E aí não tem muito claro qual é o projeto de cada um para a seleção, mas da parte da oposição, né, que era a oposição, há uma consciência de que é muito difícil fazer com que a seleção seja campeã do mundo em 2026. Então já se tem uma conversa para que a gente precisa pensar num projeto mais robusto a longo prazo, pensando em 2030. Então, quem entra, pelo menos nesse lado ali, nessa disputa, já tem a ciência de que corrigir a rota no meio desse curso que está agora, desse ciclo, que foi um ciclo tão bagunçado, tão tortuoso, é muito complicado pensando em 2026, e a gente precisa pensar em algo consistente para a seleção brasileira, pensando na Copa de 2030. Então, é o que a gente tem de informação e cenário nesse momento da CBF, incertezas, mas com alguma coisa pensando já ali na eleição, e a parte concreta do Diniz, como a gente mencionou, enfim, aguardar para ver qual vai ser a decisão da nova gestão em relação a ele e a decisão dele mesmo em relação à nova gestão, né? Pode ser que também não queira trabalhar com ninguém, enfim. A gente vê que depois de um período em que a CBF teve sim suas confusões políticas, mas até então, né, o período do Tite todo, a seleção brasileira conseguia se blindar mais disso tudo. Agora é claro, explícito de como a questão política e a bagunça política e a confusão toda, o caos político interfere e tem interferido na seleção brasileira, como a gente mencionou, a principal fonte de receitas da CBF. Por isso que é tão importante ficar de olho no bastidor, porque isso afeta diretamente no que acontece dentro de campo. E na esteira do que o PVC falou, o Ancelotti vir agora para a seleção brasileira seria emprestar a credibilidade de uma imagem de um técnico enorme para uma entidade que hoje não tem nada. Então, é um casamento que realmente, nesse momento,
não faria nenhum sentido do ponto de vista do italiano tão vencedor. Igor, muito obrigado pela tua participação com a gente no De Primeira. Plantão começou daquele jeito no Ano Novo e promete em janeiro, hein? Pois é, sempre um prazer. As informações pipocam, as notícias vêm aí, deve ter coisa em janeiro também. Em tese, eu estou de férias, né? Mas enfim, vocês terão bem acompanhados. Rodrigo Matos volta ativa também. A gente não sabe o que pode acontecer na primeira semana de janeiro, enfim, essas questões de FIFA que eu mencionei. Mas vai ter alguém do UOL dando informação para vocês aqui da nossa audiência, aqui tanto obviamente no nosso De Primeira aqui, no nosso canal do YouTube, mas claro, obviamente no site, nas nossas plataformas aí de mídias sociais, mídias digitais. Então você continua acompanhando a gente, se inscreve para a gente ultrapassar mais ainda a marca de 1 milhão aqui no nosso canal. Vamos lá e deixa o like também. O Kazan falou um pouco do like, tanta confusão, deixa o like para a galera acompanhar mais e acompanhar a gente aqui pelo UOL. Valeu, amigos. Um abração a todos. Grande abraço, bom dia ao Igor Siqueira, repórter do UOL Esporte, que nos ajuda a entender ou tentar entender um pouco desse bastidor tão complicado da CBF. Já que o Igor fez o convite, eu reforço a vocês, deixem o like, tá? Já passamos da primeira meta que eu coloquei baixa, a primeira meta tranquila para vocês. Segunda meta de 1.000 likes, já passamos de 600 likes. Segunda meta de 1.000 likes, temos mais de 1.800 aparelhos conectados. E você continua votando na enquete. Quem você acha que deveria ser o novo treinador da seleção? Abel Ferreira? Permanência do Fernando Diniz? Outro estrangeiro ou outro brasileiro? Vote e também comente e opine aqui no nosso chat. Hernan já votou e argumentou aqui ao vivo. Virando a chave dessa maluquice que é a seleção brasileira / CBF / Real Madrid, André Hernan, informações deste São Paulo, que também está agitado no mercado da bola, e eu sei que você apurou a respeito do que motivou a permanência do Luciano no tricolor, renovou o contrato. Assim como Ancelotti, Luciano renova com São Paulo até 2026. Olha o gancho que o Ancelotti me deu. Foi o anúncio ontem e o São Paulo já tinha mandado uma proposta para o Luciano há cerca de 2 semanas. No final da temporada ali e tal, o São Paulo mandou uma proposta de 2 anos de contrato, extensão de contrato, mais aumento salarial, né? A questão da multa se naturalmente mexe, né? O Luciano não é um jogador jovem, né? Que vai ter uma meta alta, assim, tal. Isso aí vale mais para Beraldo, né? No caso, valeu para o Beraldo, vale para Pablo Maia, Wellington e tal. Mas é um jogador que tinha propostas para sair. E no meio do ano, né? Dessa temporada de 23, ele teve uma proposta de um clube árabe que foi uma proposta muito boa. Ele poderia ter ido embora e o Dorival falou para ele, olha, gostaria de contar com você é importante e tal, aqui na Copa do Brasil. Internamente, muita gente imaginou que o Luciano fosse embora. Por quê? Porque nessa chegada de Lucas, nessa chegada de Rames e tal, muitas vezes o Dorival utilizava Lucas e Caleri na frente e o Luciano acabou sobrando. Tanto que o Luciano virou uma espécie de 12º jogador, entrava e tal, ele tem toda aquela questão com a torcida, né? A torcida começa a gritar, Luciano, e aí já é sempre uma primeira substituição. E é um jogador importante, um jogador que se manteve motivado. Então, assim, o Luciano teve proposta de novo, né? Eu entrevistei o Luciano na saída de campo, lá no título, na festa, no gramado do Morumbi, e ele me disse na entrevista que não sabia se ia permanecer em 2024, que estava muito propenso a sair e tudo mais. E aí teve essa oferta, né? Alguns clubes procuraram o Luciano, clubes do México também teve sondagem e tal, e o Luciano tinha proposta para sair até com um salário maior. Só que o Luciano decide ficar no São Paulo, decide ficar nesse projeto Libertadores, nesse projeto de protagonismo que o São Paulo quer para 2024, um time mais forte, uma disputa de Libertadores. Eu entendo assim que é claro que você tem uma vitrine que você tem no São Paulo, uma vitrine que você tem no outro clube, por mais que você tenha salário alto, o que motivou o Luciano foi o fato dele gostar do São Paulo, dele gostar do Morumbi, dele gostar da torcida, de se sentir em casa, se sentir acolhido pelo torcedor. Cara, é impressionante, mas você tá ali na beira do campo, o Luciano sai para aquecer, a torcida começa a gritar, Luciano, é uma coisa que muitas vezes até na brincadeira a gente fala, pô, caramba, nem tá precisando de um atacante, o time precisa de outras coisas, tá lá, aquele lá é Luciano, é coisa chata, né? A torcida é muito apaixonada pelo Luciano. E o Luciano, então, decide dar o sim pro São Paulo
e o São Paulo renova com um salário dentro da realidade, dentro do que é a realidade do São Paulo hoje. E internamente, essa renovação do contrato do Luciano foi algo assim do tipo, o Luciano quis estar no São Paulo, o Luciano escolheu vestir a camisa do São Paulo, o Luciano tem gratidão pelo São Paulo, e isso é muito importante. Então, quando eu ouço esse bastidor, naturalmente se remete ao quê? Ao fato, né, do Caio Paulista ter optado por sair do São Paulo. Então, assim, é uma letrinha. Então, o presidente Júlio Casares tem dito, a gente precisa ter jogadores, né? Ele falando, a gente precisa ter jogadores aqui que queiram vestir a camisa e que queiram estar no clube, façam questão de jogar no São Paulo. Então, a atitude do Luciano, dias depois da notícia do Caio Paulista fechado com o Palmeiras, mostra para a torcida que o Luciano é um cara totalmente comprometido. E ele ganhou muita moral. Já tinha moral lá dentro, ganhou muita moral com a direção e com a comissão técnica do São Paulo. Não à toa veste a camisa 10, né, do São Paulo, não é pouca coisa. Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas, enquanto a gente estava apurando ao longo desse mês de dezembro, e aí, o Luciano vai embora em 2024? E falaram, não, deve ficar. Deve ficar. Isso lá no começo desse mês de dezembro, isso acabou se confirmando. Chegou a ter uma dúvida em algum momento se ele realmente ficaria, mas acabou permanecendo. Porque demorou muito para responder a proposta. Foram 3 semanas com a proposta na mesa, e o Luciano não respondia. Aí essa semana teve uma nova comunicação, e aí começou a crescer a história, e aí foi um ajuste ali, um ajuste aqui, mas foi muito rápida a renovação de contrato com o Luciano. E a diretoria comemorou muito pelo fato de ser o Luciano e pelo fato da coisa ter acontecido dessa maneira, do Luciano ter propostas para sair com salários maiores e ter optado por ficar no São Paulo.